Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Vamos falar de uma notícia aí que saiu essa semana passada sobre mudança de imposto de renda. Vamos pagar mais, galera? Vamos lá, puta notícia de merda. É isso aí, gente. A gente está vivendo uma iminente mudança na tributação do imposto de renda aí e vamos tentar entender como isso vai nos afetar e como a gente pode tentar precaver, talvez investir melhor para que esse aumento do imposto não machuque muito o nosso bolso. PL 1087/2025, ou seja, ela é desse ano, tá? E o que ela vai regular? Vai regular o imposto de renda pessoa física, o IRPF, tá? E é isso que ela vai regular, então vai ter mudanças no imposto de renda para pessoa física. E basicamente ela mexe em dois quesitos aqui, né? Então, aquela faixa de isenção, que era até R$ 5.000 mensais de renda, vai passar para 7. Então, hoje, depois que essa lei entrar em vigor, até quem fatura R$ 7.000 por mês, que tem essa renda mensal de R$ 7.000 por mês, fica isento de pagar imposto de renda. 2, vai criar o IRPFM, o Imposto de Renda para Pessoa Física Mínimo. Esse imposto de renda mínimo é o mínimo que você vai pagar, tá? Então, para quem tem uma renda muito alta, vai ter esse valor mínimo. Já vamos entender isso aqui agora. Quem tem, então, portanto, R$ 5.000 de renda mensal vai pagar bola de imposto de renda. Quem recebe entre 5 e 7 vai ter um desconto gradual. E segundo o governo, isso vai beneficiar 16 milhões de brasileiros. E aí a gente tem o outro lado da balança, esse imposto de renda mínimo, que é para tributar quem tem muita grana. Não é você aí, nem eu. Mas senão você não estava acompanhando o canal, né? Mas é para tributar quem tem muita grana, tá? Como vai funcionar essa brincadeira? A ideia é contrabalancear, né? Em tese é contrabalancear e tributar de quem pode pagar mais, né? E parece uma coisa justa. Então, é para a gente isentar quem está mal, quem ganha pouco dinheiro, de fato ganha hoje. Então, no Brasil, quem ganha R$ 5.000, gente, né, deve ser muito difícil. A gente tem que ajudar essas pessoas. E aí, como a gente vai isentar essas pessoas, vai cobrar mais de quem tem mais dinheiro. Parece muito justo, né? Vamos ver como vai funcionar. Então, se a pessoa receber mais de R$ 600.000 por ano, ela já está passível de ser tributada por esse imposto de renda mínimo, tá? Ela começa a entrar no radar ali do governo para ser tributada. E a alíquota vai crescendo progressivamente até bater 10% para quem fatura R$ 1,2 milhão por ano. E isso inclui tudo, tá? Se recebeu esse dinheiro via dividendo, vai pagar imposto de renda. Se recebeu JCP, salário, vai pagar imposto de renda, tá? E agora vem aquele negócio que dá agonia, dá coceira, dá frio, dá calor, dá ódio, dá raiva, que é tributação de dividendo. Acho que ficou claro pela minha última fala aqui, né? Se aquele valor incluía dividendo, acho que ficou claro que de uma forma ou de outra dividendo está tributado e finalmente conseguiram tributar o coitado do dividendo. Quem recebe acima de R$ 50.000 por mês de dividendo vai ter imposto de renda retido na fonte. Quanto? 10%! 10% dos dividendos serão retidos na fonte, caso este indivíduo receba mais de R$ 50.000 de dividendo no mês. E se você pegar dividendo e for enviado para fora, ou seja, eu moro fora do Brasil, mas eu invisto na Bolsa Brasileira, não vai escapar. Os mesmos 10% serão cobrados de você. Mas calma, vamos salvar a gente. Tem o redutor. O que é o redutor? Opa, peraí. Estamos cobrando demais, né? Cobrar imposto de dividendo é bitributação, não interessa. É bitributação, tá? Então, como que eles vão fazer? Vão inventar esse redutor. O que é o redutor? Olha, se a alíquota de imposto for alta demais, a gente dá um descontinho. Então, parece que na verdade o negócio ficou legal. Por quê? Olha só. Se a alíquota de imposto da empresa somada com a da pessoa der 34%, vai ter o redutor. Só que, gente, imposto de renda no lucro real, mais a contribuição social sobre o lucro líquido, já dá 34%. Eles usam essa justificativa de que, olha, se pagou o imposto alto demais,
vai ter o redutor. E se você já paga o imposto mínimo, né? E somando o seu imposto mínimo ao imposto das empresas de 34%, tem o redutor. Então, provavelmente você vai ter o redutor. Mas vamos entender melhor como isso vai funcionar, né? Agora, no caso de bancos, é bem provável que isso não aconteça, porque bancos, esses 34% passam para 45%. Então, talvez realmente, quando você tiver dividendo de banco e receber mais de 50 pau por mês de dividendo, você vai pagar 10% desse dividendo, tá? Qual que é a justificativa aqui do governo? Ele está falando o seguinte, olha, com essa renúncia de imposto que a gente vai cobrar desse pessoal que está nessa faixa de isenção, a gente vai deixar de receber 83 bilhões de reais até 2028. No entanto, a gente vai compensar e vai ter uma entrada de 84 bilhões, ou seja, vai quase sair no zero a zero, 1 bilhãozinho no lucro, desse imposto que a gente vai estar cobrando, imposto mínimo, dividendos e tudo mais. Então parece que é uma justiça fiscal e que vai manter os cofres do governo ali no zero a zero um pouquinhozinho no lucro. Essa é a justificativa do governo. Temos um problema aí, mais um, com os estados e municípios, porque como esse imposto de renda vai ser retido na fonte, não vai para os municípios e para os estados. Então isso deve diminuir drasticamente a verba dos dois, mas por hora, por enquanto, ninguém falou de uma compensação. Está seguindo assim, mas governos e municípios estados e municípios estão reclamando bastante. Então, como tudo na vida, tem gente falando bem, tem gente falando mal, né? Tem lados positivos, lados negativos, mas eu quero saber de você o que você acha aí. Se você está em alguma dessas faixas de bilionário, vou achar muito legal se tiver um bilionário disfarçado aí que assistiu o único. Deixa aqui nos comentários se você acha justo, se você não acha justo. Curte, compartilha, comenta. Até o próximo vídeo.